Olá! Agora que nós já fizemos a preparação de todos os dados, né, importando, criando as tabelas no nosso arquivo em Power BI, importando os dados dessas tabelas de arquivos de Excel, né, XLS, e também de arquivos em TXT, né, e consolidando esses dados do TXT, agora nós vamos para a segunda fase do nosso curso, do nosso treinamento, que é agora aqui um módulo de criação de medidas. Então, nesse módulo, nós vamos criar todas as medidas a partir dessa aula, dessa primeira aula aqui desse módulo, a serem utilizadas na criação, né, na estruturação dos visuais dos nossos 3 dashboards, ok? Essas medidas são campos virtuais que nós criaremos, né, dentro de cada tabela, beleza? Então vamos iniciar aqui, né, vocês baixaram esse material aqui, né, que está em anexo nessa aula, que é criar medidas para somar, sum e calculate, exercício e gabarito, né? Vamos clicar aqui 2 vezes sobre o exercício, para ele abrir aqui o arquivo do Power BI. E aqui nós vamos criar 2 medidas, né, na tabela pagamentos, ok? Para utilizarmos lá no dashboard de pagamentos. A primeira medida, nós vamos chamar, no caso, de status previsto. Então, o que eu quero saber aqui, né? Eu quero saber qual é o valor previsto de pagamento e qual é o valor realizado de pagamento, ok? Vou criar 2 medidas para isso. Uma para eu encontrar o valor total previsto de pagamentos e outra o valor realizado até o momento, ok? Então, ó, vou clicar com o botão direito do mouse sobre o nome da tabela pagamentos e vou na opção nova medida. E aí eu vou criar esse campo virtual, digamos assim, que é essa medida, ok? Então, ó, a primeira coisa que eu faço aqui, eu particularmente faço dessa forma, tá legal? Isso é muito pessoal. Toda medida que eu crio, eu costumo colocar a letra M na frente. Por quê? Para que quando eu bater o olho na tabela, né, em qualquer tabela, eu consiga visualizar de cara qual que é, mais facilmente, né, no caso, qual que é ou quais são os campos que são medidas, ok? Então fica mais fácil para visualizar, para eu encontrar as medidas. Então eu boto um M, posso dar o espaço, não tem problema algum, beleza? E vou chamar essa medida de status previsto, beleza? Igual, e aí eu começo a colocar a sintaxe aqui da medida, beleza? Eu vou somar, é uma medida bem simples, para somar o valor, né, o campo valor aqui, valor total. Para somar em medidas DAX, né, no Power BI, nós utilizamos a função sum, que em inglês significa somar, ok? S-U-M. Só que eu não posso colocar simplesmente aqui a função sum. Eu tenho que colocar associada a ela, dando apoio a ela, a função calculate. Então, a primeira função que eu vou chamar aqui é a calculate, ok? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui a calculate, beleza? Com o tempo, você vai acostumando com isso, tá legal? A lógica é muito parecida com o Excel. Tem esses detalhes que são diferentes, mas com o tempo você vai acostumando. Então, coloquei aqui o calculate, a função calculate, e agora eu vou chamar a função sum, S-U-M, beleza? Abrir parêntese. E o que eu quero somar aqui? Qual campo que eu quero somar? Eu quero somar o campo valor. O campo valor ele está dentro da tabela pagamentos. Então, vocês podem reparar que ele já me mostra aqui, ó, todos os campos existentes e suas respectivas tabelas, né? Primeiro ele mostra o nome da tabela e depois o nome do campo. Se eu digitar aqui, por exemplo, valor, que é o nome do campo aqui, ele já vai mostrar esse campo que está na tabela pagamentos. Ou eu poderia também digitar o nome da tabela, que aí ele me mostra aqui, ele me mostrará aqui todos os campos referentes à tabela que estão dentro da tabela pagamentos. Então, eu clico aqui 2 vezes no campo valor, e aí ele já me traz aqui, ele já completa esse pedaço aqui da medida, ok? Vou fechar parêntese uma vez, para fechar aqui o parêntese da função sum, de soma, ok? E vou fechar um segundo parêntese da função calculate. Pronto, minha medida está pronta. Vou dar um confirmar aqui no Vzinho, e ele já calculou aqui a medida, já criou a medida. Para eu conferir, eu posso dar uma conferida para ver se realmente ele está calculando de forma correta o valor total. Basta eu vir aqui na medida e arrastar com o mouse, soltar aqui no meio da minha tela aqui de visuais. Ele já criou aqui um visual de gráfico de colunas, né? Só que ele não está mostrando o valor, só se eu passar o mouse em cima. R$ 1.898.550, ok? Eu poderia também, ó, transformar isso no visual de tabela, fica mais fácil para visualizar.
ou no visual de card, tá vendo? Aqui ele já está arredondando para 1.900.000, beleza? Vou deletar isso aqui. Então eu já tenho aqui o valor previsto, que é o valor total, né, do contas a pagar, digamos assim, ok? Agora nós vamos inserir uma medida para mostrar para a gente o valor realmente pago, ok? Analisando a nossa tabela aqui, ó, vindo para a nossa tabela, nós vemos o seguinte, nós vemos que temos aqui essa coluna de status. Na coluna de status, nós temos os seguintes status, ó, adiantado, o que foi pago de forma adiantada, o que foi pago de forma atrasada e o que foi pago na data prevista. E os vencidos que não foram pagos ainda, ok? Então, para eu encontrar o valor total pago, basta eu considerar o status 1 adiantado, o status 2 pago na data prevista e o status 3 pago atrasado. Todos esses três primeiros status aqui foram de boletos pagos, né? de títulos pagos. Inclusive, todos eles têm a data de pagamento, ok? Então, se eu selecionar aqui, ó, diferente de em branco, eu vou ver, ó, que tem o status 1, 2 e 3. O status 4, que é o status vencido, ele não tem data de pagamento. Está vencido e não foi pago, ok? Então, eu vou considerar, nessa minha medida, tudo que for diferente do status vencido, ok? 4-vencido. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse, em cima da tabela pagamentos, nova medida, novamente. Ele vai colocar aqui, né, a medida igual para a gente começar a escrever aqui a nossa medida. Então, vamos colocar aqui, ó, M, status, espaço status, espaço pago, igual. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar tudo o campo valor, no caso, tudo que for diferente do status vencido. Ou seja, nós vamos fazer como se fosse uma espécie de soma C, ou soma 6, né, no Excel, ok? Então, para você que já está acostumado com a função soma C, é muito parecido com a função soma C, ok? A lógica é muito parecida com a função soma C, só que aqui é um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa, bem tranquilo. Então, lembrando, para utilizar, nós não temos aqui a função soma C, mas nós vamos fazer isso utilizando a função soma com a função calculate. Então, ó, calculate, porque a função calculate ela permite que utilizemos filtros, ok? Por isso que ela é interessante. Calculate, e aí ó, ele me pede a expressão. Qual que é a expressão? Eu quero somar. Então, ó, sum, S-U-M, abre parêntese, eu quero somar o quê? Qual coluna? Tá vendo? Column name, qual o nome da coluna? Eu quero somar a coluna valor, que está dentro de pagamentos, da tabela pagamentos. Ou eu posso vir aqui, ó, valor. Como só tem esse campo com o nome de valor, dentro de todos os campos, todas as tabelas, só tem essa com o nome de valor, ele só vai exibir essa, que está dentro da tabela pagamentos. Clico 2 vezes, e aqui, ó, eu cliquei 2 vezes e ele autocompletou a medida. Só que na realidade eu não queria fazer isso, né? Eu quero continuar aqui. Então, ó, vírgula, depois do colchete fechando do valor, vírgula, e aí agora eu vou chamar, vou filtrar no caso, né? No caso aqui, ó, ele vai sair, eu vou fechar o parêntese aqui, vou colocar vírgula depois. Aí ele vai voltar para a sintaxe da função calculate. Então, na sintaxe da função calculate, depois que eu coloquei a expressão aqui para somar, ele está perguntando o que eu quero filtrar. Eu quero filtrar o campo status. Então, ó, status está dentro de pagamentos, da tabela pagamentos. Vou clicar, ó, clico uma vez só, diferente, tá vendo? Posso colocar igual ou diferente. No caso aqui eu vou colocar diferente porque eu quero tudo que for diferente de vencido, ok? Diferente de vencido, abro aspas duplas, 4-vencido. Vou colocar do jeitinho que tá lá, ó. 4, espaço, traço, espaço, vencido. Fecha aspas duplas, fecha parêntese, e eu fechei o parêntese lá do calculate. Pronto. Vou confirmar aqui, e ele criou aqui a minha medida, pegando os valores pagos. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma espécie de soma C, ok? Se eu voltar aqui na minha exibição do relatório, ó, onde eu visualizo, né, os visuais, né, vejo os visuais, se eu arrastar aqui para o meio aqui, ó, o status pago, eu vou ver que tem 1.210.021.
e o status previsto, que é o valor total, 1.898.550. Poderia colocar isso tudo no visual só, por exemplo, ó. Vou colocar uma tabela aqui, aí nessa tabela eu vou colocar o status pago e o status previsto. Ó, que legal, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. 1.210.021 é o que efetivamente foi pago e o que estava previsto a ser pago no total, 1.898.550. Beleza? Então, nós já criamos as duas primeiras medidas aqui dessa aula, ok? Espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula.